Chega mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo, porque hoje é o vídeo do Day After. Então, por favor, já deixa o seu like e fica comigo até o final, porque hoje a resenha é forte e vem com tudo. Iniciando o fluxo com análise do jogo. O jogo começou, parecia que o Internacional teria algum protagonismo na partida. Muito mais pelo fato do Atlético Mineiro não se achar dentro de campo. Taticamente estava bem confuso o time do Atlético, não se achando, não conseguindo trocar 2 ou 3 passes, não colocando a bola no chão. O Inter até conseguiu algum predomínio, colocando marcação sob pressão na saída de bola. E durante alguns minutos ali, em torno de 10 minutos, o Inter teve algum protagonismo. Poderia até ter feito um gol. A questão toda é, pessoal, que quando eu estava vendo o jogo, e eu pensando aqui com os meus botões, eu sabia que aquilo ali era só um embuste, que era só mais um começo de jogo do Internacional que ia enganar, não a mim, mas os otários. E aí o que aconteceu? Logo depois, quando o Atlético, que é um time fraco tecnicamente também, conseguiu trocar uns 3 passes, o Inter acabou sendo pressionado e acabou levando o gol. O que eu posso dizer sobre isso? Mais do mesmo. O Internacional é um time previsível. O time do Internacional hoje, os treinadores sabem como travar, trancar as ações ofensivas do Inter. O Inter é um time extremamente fácil de você envolver, de você travar, de você não deixar que o Inter troque a bola. E uma das coisas importantes também, já passando para o segundo tempo, é que o Internacional não tem o meio de campo. Ontem o Inter abriu o meio de campo simplesmente com Ronaldo, Thiago Maia, Bruno Henrique. Eu ainda não estou falando os apelidos, tá? Ainda estou tentando falar sério. Como é que você vai vencer um jogo, qualquer jogo que seja, com um trio de jogadores desse nível? O Thiago Maia eu já larguei de mão. Larguei de mão esse jogador. Muita transpiração e pouquíssima inspiração. O Ronaldo, um jogador em nível de Série B. O Bruno Henrique é um jogador em nível de Série B. O Inter não tem posse de bola no meio de campo por 2 motivos. Primeiro, numericamente, o Inter sempre perde. Quase todo mundo joga no 4-4-2. Alguns jogam até no esquema 3-5-2. A questão é que ninguém mais joga só com 3 jogadores no meio de campo. Poucos jogam assim. E o Inter sempre numericamente perde. No segundo aspecto, com o Alan Patrick já é difícil, imagina sem ele. Porque ele também não está fazendo diferença. Na zona de jogo onde ele atua, isso não faz nenhuma diferença. Mas voltando ao segundo tempo do jogo, o Inter teve até chance de fazer gols também. 2 com Alemão Borré. No final eu ainda vou falar um pouco sobre o grupo do Inter, não vou me ater individualmente. Mas o que nos passa é o seguinte, o Inter não tem ataque. O Inter não tem jogadores que saibam fazer gols. Isso é um problema sério. O que aconteceu? O Atlético Mineiro deu a bola para o Inter. O Inter no abafa até teve uma chance clara com o tal do Juninho, Bagrinho 2. A missão, uma chance clara com o Rafael Alemão Borré. 2, eu acho, se eu não me engano. Só que não serve. Ninguém vem esse jogo por scout, por gol perdido ou coisa parecida. É aí que aconteceu o castigo no final. Bola no meio das pernas daquele que nem é goleiro. E, na minha opinião, o placar foi justo pela inércia do Internacional, pela inaptidão em fazer gols e pelo seu treinador patético que temos à beira do campo. E agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela, diretor. O site da Max Titânio. Você que treina e faz academia. A Max Titânio tem a oferecer para você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos extremamente lucrativos. Entre no site da Max Titânio, procure os produtos, coloque no carrinho. Ao finalizar a compra, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% com a adição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. E eu já deixo um grande abraço pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo. A gente que trabalha aqui num canal pequeno e que a gente faz o contraponto diário, que é o meu trabalho, eu tenho que tomar um engove e assistir o vídeo desses caras. Assistir o vídeo do VCV. VCV lá em Ibiza, chefe. Lá em Ibiza. Também tive que assistir o vídeo do Balde de Aço. O VCV é aquele asqueroso de sempre, passa panista de sempre. Já disse que o treinador tem que ser mantido, já repetiu a retórica que todos falam, que não tem nenhum embasamento técnico, nem tático para pedir a permanência desse treinador. E o Balde aí foi pior ainda. O Balde colocou a culpa nos jogadores, culpou um pouco a direção, culpou um pouco o técnico, mas ele disse que o técnico não tem que sair. Ele acha que o Internacional tem um time
que tem condições de virar, dar a volta por cima. Vou lembrar de alguns jogadores para vocês que fazem parte deste grupo: Antony, Aguirre, Juninho, Kaique Rocha, Cleiton, Ronaldo, Bruno Henrique, Bagrinho, o atacante Bagrinho, Carboneiro e muita gente ruim. O Bagron, Diego Rosa. Vocês acham que isso é um grupo de jogadores de Série A? Sinceramente falando, o Inter não tem um grupo de jogadores em nível de Série A. O Inter tem um grupo de jogadores com alguns expoentes. Alan Patrick, Bernabé, que tá tubulando a questão defensiva, a culpa não é dele. Vitão, e tem gente criticando o Vitão de maneira errada, porque o Vitão também não é um deus para segurar tudo. Também tá tubulando nesse time podre aí, mal treinado. Vitor Gabriel, o Wesley, que agora sim entrou numa fase horrível. Esse é fase, porque eu já vi que ele joga bem. O que dizer do Borré e Valência? Luca, temos o Luca também no grupo de jogadores. Vocês acham que esse grupo de jogadores é um grupo em nível de Série A? Vocês acreditam que com esse treinador, que eu vou falar no final do vídeo, e com esse grupo de jogadores, com esses jogadores que eu citei o nome agora pra vocês, Rohel, vocês acham que com esses jogadores nós temos chance de dar a volta por cima? De não sermos rebaixados? Nós vamos precisar, pessoal, de estancar a sangria. E só eu tinha até esperança no youtuber aí, que até amigo meu hoje viu o vídeo dele, de pedir a demissão do treinador. Mas ninguém tem coragem. Eu quero dizer pra vocês que esse ano, e eu disse pra vocês um vídeo há tempo atrás que me deu uma tristeza, quando eu lembrei que nós tomamos 4 do Botafogo e 4-2 com o Corinthians. E do Corinthians não teve desculpa nenhuma. Tava o time titularíssimo. E tomamos 4-2 do Corinthians, que é um time lixo. 4-0 do Botafogo. Sabe o que aconteceu no day after? Nada. Não aconteceu nada. Eu vou bater nessa tecla, eu vou encher. Não foi afastado nenhum jogador, não caiu ninguém da comissão técnica, não caiu ninguém da direção. Segue o fluxo, como nada tivesse acontecido. Isso é diminuir o meu clube. Estão diminuindo o meu clube diariamente. E esses youtubers preocupados só. Um tá lá em Ibiza, cara. Ibiza, tá? O outro, o Balde, é um dos maiores canais de futebol do Brasil. Os caras estão ganhando rios de dinheiro, mas eles estão preocupados com o Inter, não. Quando a onda baixa, eles descem um pouco a madeira. Vou dizer pra vocês, ontem, se 2 bolas tivessem entrado, vamos dizer que aquela que o Bagrinho 2 da missão cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa, e aquela do Batata, outro jogador, o Batata, o grupo que tem o Batata, vai fugir da segunda divisão voltando. Mas se entrasse aquela bola do Batata e aquela do Bagrinho 2 da missão, 2-1 pro Inter, sabe o que quer dizer? Olha aí, medida acertada, de das férias para os jogadores, que aliás é uma barbaridade isso aí, tá tudo bem, segue o fluxo, é isso que eles iam dizer. Ao contrário de mim, que abro essa câmera e faço análise de desempenho, jogo a jogo, é desempenho. E ontem fui torturado por esse palhaço desse Maurício Saraiva, passando o jogo inteiro, a partir do gol, o primeiro gol do Atlético Mineiro, a dizer: o Inter não está na zona de rebaixamento, não é por causa desse jogo, é pelo conjunto da obra. Meu Deus do céu! O cara quer dizer pra mim que ele descobriu a roda. É óbvio que um time não é rebaixado por um jogo. Um time é rebaixado pela campanha. Aliás, a campanha do Inter é muito preocupante, viu? Eu quero lembrar que em 2016, quando nós fomos rebaixados, se eu não me engano, se eu não estou enganado, na 10ª rodada ele estava liderando o campeonato, tá? Se eu não me engano. Eu esqueci de analisar esse dado aí. A situação do Inter é terrível no Campeonato Brasileiro. As Copas é questão de tempo para cair. E esses youtubers fazem mal ao Internacional. Eu venho dizendo isso, não é de hoje. O Inter não tem um grupo que preste. O Inter tem um time ruim e um grupo horroroso em nível de Série B. O treinador é extremamente culpado, mas eu vou falar do treinador no final. Na cúpula da culpa está o presidente, porque ele toma todas as decisões. É o sistema presidencialista. O Inter tá nessa draga, senhor balde de aço, porque o time do Inter é ruim, porque o grupo é horroroso em nível de Série B, e o treinador é um treinador medíocre. Você não tem a coragem de pedir que ele seja demitido porque você fez campanha para ele vir pro Inter. Você passou anos fazendo campanha para esse podre que tava no Juventude e que antes de ir pro Juventude tava quase 2 anos sem treinar ninguém, porque é um treinador lixo. Lixo de treinador. E se cair pra segunda divisão, vocês vão continuar ganhando dinheiro, sabe por quê? Porque tem uma manada de idiotas que segue por vocês. Uma manada de imbecis que segue vocês. Pobre Esporte Clube Internacional. Que aliás me manda um recado pra mim, a torcida é culpada. A torcida é o seguinte:
Sabe quem é que é a mola da torcida? A torcida organizada. Mas sabe o que ele fez, esse presidente? Comprou a torcida organizada. Comprou as torcidas organizadas. Se reelegeu porque comprou essas torcidas. E hoje tá aí, acabando com o clube, acabando com o futebol do Inter. Porque é um incompetente. Essa é que é a verdade. Agora chegou aquele grande momento da Kill Design na tela, diretor, o site da Kill Design. Você, homem que quer usar joias masculinas para se destacar, a Kill Design oferece para você joias lindíssimas, de prata, de ouro ou até mesmo em aço. Tem lá vários anéis, tem correntes, tem pulseiras belíssimas. Entre lá no site da Kill Design, procure suas joias e ao finalizar a compra, digite esse cupom de desconto aqui, ó, que Jackson Colorado, e você tem 10% de conexão dessas joias belíssimas. A Kill Design já está 10 anos no mercado, revolucionando em termos de joias masculinas. E eu deixo um grande abraço para o Kill Design. Seguindo o fluxo. Seguindo aí, né, na espiral na derrota de 14 anos que nós temos, né, e um dia eu vou fazer o vídeo da espiral da derrota, um dia eu vou fazer, para explicar o que é isso. Eu quero saber do senhor D'Alessandro, qual é essa função aí dentro. Porque eu perguntei, eu fiz um vídeo lá no começo do meu canal, que até bombou, que eu fui o primeiro a falar sobre o Magrão. E teve coragem de dizer que ele era um neófito, não entendia porcaria de futebol. Depois veio a sujeirada toda que o Suman lá fez a reportagem. Mas não tem nada a ver com isso, D'Alessandro. Você é um cara honesto. Mas eu quero saber se você é um cara competente em termos de futebol. Você tem o sonho de ser presidente do Inter. Desse jeito você não vai ser. Você vai ficar com a sua família lá, camarotes, vendo o jogo e torcendo. Pelo que eu tô vendo é isso. Porque cansei. Aquele que na apresentação do Kaique Rocha defendeu o cara. Eu não sei se entende de futebol. Eu quero saber do Mazuco. O que o Mazuco tá fazendo no Inter? As contratações do Inter são baseadas no que o treinador indica. Eu não vi nada do Mazuco. Nada, absolutamente nada do Mazuco até agora. Qual a função do Mazuco? A preparação física do Inter. Aí, aos pedaços. O senhor Paulo Paixão, com todo respeito ao senhor multicampeão, no futebol mundial talvez não tenha um profissional com tantos títulos quanto o senhor, mas talvez seja a hora de parar. Porque a dinâmica da preparação física ela vai mudando com o tempo. E talvez os seus métodos estejam ultrapassados, contrastados com o preparador físico que vinha antes, que era ruim também. Só que talvez a mudança o senhor não soube fazer a transição. O Inter não está correndo bem. O Inter não está correndo de maneira... O Inter não está correndo até o final do jogo. O Inter tá botando a gravata para fora. Então, e o presidente, que é o principal responsável por essa porcaria de gestão que a gente vive, desse momento horrível do Inter. O Inter hoje na zona do rebaixamento e vai ficar por 30 dias. Seguindo o fluxo. Diretor na tela, mestre de todos os magos. Roger Machado. Mestre de todos os magos. Sei que é em ti o espírito dos deuses santos. Esse aí é o maior responsável no futebol. Na direção é o presidente, passando pelo D'Alessandro, passando pelo Mazuco, passando pelo Paulo Paixão e chegando no maior responsável no futebol. Esse treinador medíocre em nível de Série B. Eu vou relembrar, ele estava no Juventude, a prateleira lá de baixo. Aí o Inter fez o favor de trazer para a prateleira de cima. Só que ele é um jogador, ele é um treinador que só treinou, fora o Inter, ele treinou o Grêmio, que é grande, ele treinou o Palmeiras, que é grande, o Fluminense, que é o grande, o Atlético Mineiro. Só que isso foi há bastante tempo. Os últimos trabalhos dele foram no Bahia e no Juventude. Então as indicações de jogadores que ele fez pro Inter, a culpa é dele, diretamente dele. Por estar aí Diego Rosa, Juninho, Ronaldo, são jogadores que ele indicou diretamente. Ele indicou esses jogadores horríveis aí, que estão aí. E outros que eu não me lembro agora. Por isso que eu linko com o Mazuco. O que o Mazuco faz aí dentro? Ele deve ter um salário na faixa dos 50 mil reais, pessoal. Não deve ser menos que isso. Para isso aí, desde que o Rodrigo Caetano saiu do Inter, nunca mais a gente teve um executivo de futebol que prestasse. Ontem, o Internacional, voltando ao treinador, terminou um pastiche, uma gosma tática, com um monte de atacantes. Os jovens atirados aos leões, na solução mágica, na podre. Esse treinador tá fazendo mal ao Internacional. E quando ele for demitido, que ele vai ser demitido esse ano ainda, pode me cobrar. Sabe o que o outro treinador que vai chegar vai olhar assim, ó? Vai ter Ronaldo, vai ter Kaique Rocha, vai ter Diego Rosa, vai ter Juninho, jogadores que ele pediu a contratação. Ele pediu. E outros que eu não estou me lembrando. Pobre Internacional. O Internacional, se não tiver uma revolução, e nenhum youtuber, ninguém tem coragem de dizer que tem que tirar o treinador. Nós corremos sérios riscos, reais riscos de ser rebaixado esse ano. A campanha do Inter é lamentável. Eu quero lembrar que o ano passado, o Inter flertou, mas o Inter tinha um monte de jogos atrasados e o Inter apostou nisso e se salvou.
Porque não vem só o treinador, o preparador físico, que naquela época deram um gás, aquele gás inicial, depois acaba o gás, e o D'Alessandro também chegou e deu aquele empurrão que faltava, porque no começo o Roger estava só perdendo. Só que agora, pessoal, a gente caiu de fato e de verdade na zona de rebaixamento. De fato e de verdade. Não tem jogo atrasado, não tem nada! Se não houver um fato novo, gigante, troca de treinadores, e não só a contratação de jogadores tecnicamente bons, mas jogadores com aquilo roxo, com responsabilidade, o Internacional nunca poderá sair desta maldita zona. Por isso que eu digo, ajude os canais pequenos, como meu amigo Rudy sempre disse. Ajude, se torne membro do canal do Axel Colorado, que tem 3 níveis, ajude. Compartilhe meus vídeos, ajude o meu canal a crescer, a ter uma voz. Quem sabe se eu tivesse 50 mil inscritos no canal, um canal maior, poderia fazer alguma diferença. Porque o que eu faço aqui, ninguém faz. Ninguém faz. Essa é que é a grande verdade. Pessoal, a situação do Inter é complexa e terrível. Falei e me garanto. Um grande abraço, um bom final de semana e fique com Deus.